Então vamos considerar, Boulos, você foi eleito prefeito de São Paulo. O que você pensa pro dia 1, assim? O que seria primeiros movimentos como prefeito de São Paulo? Cara, tem muita coisa que tá errada em São Paulo e que a gente tem que corrigir. Mas tem uma coisa que pra mim é uma questão de honra, Cauê. De vida, não é uma questão de eleição, de programa, de política, é de vida. Tratar as pessoas da cidade com humanidade. E hoje um dos maiores problemas que a gente tem é 53 mil pessoas vivendo na rua na cidade de São Paulo. Gente pra caralho. Cidade mais rica da América Latina, esse número quase dobrou na gestão do cara que tá lá. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é um plano pesado para resolver o problema da população de rua na cidade de São Paulo. Porque essa não deveria nem ser uma questão de esquerda, é uma questão de humanidade. De humanidade. De humanidade, é uma crise humanitária que a gente vive. Lógico, esse é um ponto. Nós temos um monte de coisa para resolver. Nós temos que resolver o problema da saúde. A gente estava falando da dengue. A fila na saúde em São Paulo aumentou mais de 50%. Eu sentei com vários especialistas. O Gonçalo Vecina, que foi secretário de saúde da Marta, do município, está no meu time. Vários outros secretários de saúde estão no meu time. Juntei, sim, especialistas muito bons que nós estamos sentando e falamos, nós vamos fazer um programa de redução de fila da saúde na cidade de São Paulo forte, integrando tecnologia, telemedicina, inclusive. Porque tem coisa que hoje a pessoa fica 4 horas esperando num posto de saúde e não precisava. Não precisava. A pessoa podia fazer isso num aplicativo, para um agendamento, para receber um exame. E aí, uma coisa é a primeira consulta. A primeira consulta tem que ser presencial, você tem que ter exame clínico, o médico precisa te olhar, tocar. Isso é importante. Mas a consulta de retorno para avaliar o resultado de um exame, que ele só vai prescrever uma coisa para você, você não precisa ir até o posto, cara. Você pode fazer online. Né? Várias cidades do país e do mundo já fazem isso. Isso reduz fila pra caramba. E dá comodidade para as pessoas. Então, tem várias coisas que nós estamos pensando para poder fazer uma redução pesada de fila e ter um atendimento de melhor qualidade para as pessoas na saúde na cidade de São Paulo, que também é uma prioridade. Né? E a educação, né? Essa questão da inteligência artificial, né? ChatGPT, professores, tudo isso que tá rolando, assim. Esse discurso da direita de querer demonizar métodos de Paulo Freire, sabe? Essa coisa. A educação é tratada hoje como uma coisa muito mecânica, né? Pouco humana, né? É muito doido isso. Eu sou professor. Trabalhei minha vida toda de professor, dei aula em escola pública e estava dando aula em faculdade, no mestrado da PUC, até virar deputado. Cara, educação não é receitinha. Não é achar que o ChatGPT vai substituir professor. O que passa na cabeça de um cidadão para propor um negócio desse? Não é possível. Você achar que educação é fórmula? O papel do professor não é um papel, o Paulo Freire falava muito disso, ele falava, nós não podemos aceitar uma educação bancária. Exato. O que ele chama de educação bancária? É o que você deposita, como se fosse um depósito de banco. Não é depósito de conhecimento. Educação é troca de conhecimentos. É valorizar a sabedoria que aquele aluno, que aquele jovem traz já da sua história de vida. Educação é encontro. Quando a educação vira decoreba, só livro, passar o ChatGPT, ela perdeu a sua essência. E não formou pensamento crítico. Não formou pensamento crítico, no máximo, do máximo, forma uma engrenagenzinha para o mercado de trabalho. E pior que isso, essa educação se torna chata, desinteressante. Como parte do nosso currículo hoje já se tornou. E aí o jovem não se interessa pela escola. Um dos projetos que eu estou construindo com o meu time de educação, e lembrando que Paulo Freire foi secretário municipal de educação de São Paulo, na gestão da Erundina. Foda. Eu fico muito triste como a galera da direita quer destruir a imagem do Paulo Freire, ele é referência fora do Brasil. Sem conhecer. Sem conhecer, sem ter lido o cara, sem pelo menos ter... Pô, eu pego pra ver entrevistas antigas dele, eu fico emocionado pensando, mano, como que as pessoas não conseguem valorizar esse cara? Como é que alguém consegue ser contra um cara que propunha nada mais, nada menos que uma educação libertadora. Pois é. Libertadora. O Paulo Freire, ideologia, nada ali de você falar, o Paulo Freire está fazendo doutrinação ideológica, é o contrário. A educação do Paulo Freire é dar os instrumentos para que as pessoas possam pensar por si próprias. Cara, sabe como eu decidi ser professor?
15 anos de idade, eu fui acompanhar como voluntário um projeto de alfabetização de jovens e adultos pelo método Paulo Freire, na favela do Flamengo, perto da estrada de Santa Inês, zona norte de São Paulo. Tinha um grupo de professores e eu fui, jovem lá, animado, fui como monitor para ajudar. E aquilo me emocionou de um jeito, porque não é que as pessoas aprendiam a ler a palavra, as pessoas aprendiam a ler o mundo. Sim. Isso é muito foda. A partir da sua perspectiva. E elas descobriam no processo de alfabetização, redescobriam e conseguiam ressignificar a sua história de vida. É isso que eu carrego para mim como sentido da educação. Sim. E aí eu acho que tem muita coisa que a gente pode pensar. Por exemplo, letramento socioambiental. Tem que ter na escola. Outro dia eu estava conversando com o pessoal das cooperativas de reciclagem. Parece que não tem nada a ver, mas tem. O que eles falaram? Sabe como você começa a consciência ambiental para as pessoas reciclarem em casa? Reciclando na escola. Porque se você recicla o lixo da escola, separa e recicla, essa criança vai levar isso para casa. Sim. E quando o pai, a mãe for jogar de qualquer jeito, ele vai falar, não pai, tem que fazer assim, assim. A escola é uma base de cidadania. Sim. Exato. Você dá um letramento socioambiental, um letramento digital. É muito foda. Que é essencial. Você pegar uma educação antirracista. Sim. Ah, isso aqui é a esquerda querendo doutrinação. Não, senhor, nós temos uma lei há mais de 20 anos no país que propõe ensino de história africana e de cultura afro-brasileira nas escolas. Não implementaram. Eu vou implementar se for prefeito de São Paulo. Foda. Porque o combate ao racismo começa com aquele primeiro bullying. Cara, um dia eu tava lá na Zona Sul, perto do Grajaú, e fui visitar uma ONG que trabalha com crianças e adolescentes em alta vulnerabilidade. Pessoas que ou estão em situação de rua, ou com caso de violência doméstica. E essa ONG dá atividades recreativas e alimentação para esses jovens quando eles saem da escola. Estão na escola de manhã, à tarde, ficam na ONG. E me chamaram para conhecer o trabalho. Vivem só com doação, não tem um convênio com a prefeitura. Aí eu fui, fiz uma roda, foi bem legal. Sentei com a molecada assim no meio na roda. Aí tinha um menino negro imigrante. E a gente começou a falar. E conversar. Aí entrou numa história de racismo. Aí eu perguntei, algum de vocês já sofreu racismo? Aí ele levantou a mão. Um menininho, devia ter uns 8 anos. Ele falou, tio, eu sofri. Um menino, estou o nome do menino, né? Disse que eu era macaco. E eu não sou macaco. Nossa, aí. Eu falei, porra, se você dá condição de ter, desde o ensino aos 6, aos 8 anos de idade, da valorização dessa cultura, dessa diferença, das identidades culturais, ou o menino não ia chamar ele de macaco, ou quando ele fosse chamado, ele conseguiria, ao invés de se sentir humilhado, dar uma resposta. Sim. Ter as ferramentas para ter as ferramentas. Porque a escola é onde a gente vai ter contato com essas principais coisas que a gente vai enfrentar na vida, né? É a primeira vez que você descobre, às vezes, que você é pobre, porque uma pessoa vai olhar e falar, ele é pobre, não pode ir no passeio da escola. Olha lá. Vai ser o contato com o racismo, entre outros tipos de violência, o bullying, né, e por aí vai. Então, eu acredito, a gente já falou muito isso aqui no Dessa Letra, né, como os professores e a escola é a base de qualquer tipo de profissão que as pessoas vão ter depois. Então, pra mim, o professor ele deveria ser o cara que a gente mais cuida e trata bem, em questão de salário, saúde, tudo. Porque ele que vai gerar médico, ele que vai gerar advogado, deputados, prefeito, sabe? Tipo, é o professor, começa tudo ali aprendendo a ler. Mano, sabe uma das cenas que mais me emocionou nessa campanha? Na pré-campanha, no início, eu fui numa atividade lá na Zona Noroeste, perto de Taipas. Eu encontro uma pessoa, falei, eu conheço esse cara. Conheço e tal. Ele veio me abordar. Foi meu professor de geografia, acho que na 8ª série ou no primeiro ano do ensino médio. E que eu tinha uma memória muito legal desse professor. Porque era geopolítica e eu já estava moleque interessado no assunto, já estava no movimento estudantil, criando o Grêmio da escola e criou uma conexão. E eu fui reencontrar esse professor 30 anos depois
num trabalho social. Olha isso. No fundão de Taipas. E eu falo, pô, esse cara ajudou a ser quem eu sou. Sim. Sim. Entendeu? Isso é muito foda. Sim. Molda. E eu acho que daí que a gente talvez encontre a explicação de por que tem tanta gente que é contra o método Paulo Freire. São as mesmas pessoas que são contra o trabalho do padre Júlio Lancelotti. As pessoas que, para poder manter o seu elitismo ali, pela manutenção de uma elite enjoada, precisa de pessoas na merda, né? Então, eu acho que é uma parada... A pessoa pode não ter isso assim... totalmente consciente de que eu quero ver as pessoas na merda, mas ela foi contaminada por um discurso que ainda captura a gente, né? O bolsonarismo se fundamenta nisso, né? A gente precisa de uma classe que, assim, a gente é contra a emancipação de uma pessoa que tá à margem da sociedade, porque senão ela vai ser que nem eu, e pelo amor de Deus, ela vai ser que nem eu. E o conhecimento, ele é a chave para muitas coisas, isso que você falou, quando você foi lá no projeto com os coletores, você viu que... Não, quando você foi no projeto ver as pessoas, ensinar as pessoas a educação, elas refletindo sobre as próprias vidas dela e tendo um conhecimento do mundo, né? Porque acho que é do Paulo Freire a frase, né? A leitura do mundo precede a da palavra. Então isso é uma parada muito forte, que a partir do momento que você consegue ler as coisas, você consegue ler também o mundo e vice-versa. É uma troca. Isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. E o Paulo Freire, ele começava no método de alfabetização dele. Qual que era o método de alfabetização da cartilinha tradicional? É você trabalhar com semelhança fonética. Vovó viu a uva. Uhum. Aí você vai com essa sílaba, você vai trabalhar. O do Paulo Freire inverte isso e trabalha com a realidade da pessoa. Então primeiro você pergunta, o que você é? Ah, você é pedreiro? Tá bom. Então as primeiras palavras que essa pessoa vai aprender é cimento, sim, areia, massa, isso é muito foda, andaime. Porque isso faz um sentido para a pessoa e estimula o aprendizado e funciona. Funciona. Mais do que o vovô viu a uva. Isso é nas escolas, porque quando eu estudava, eu larguei a escola na 7ª série. E eu não falo isso como orgulho, tá? Que tem a galera que fica, caraca, parece que o Lodge tem orgulho. Não, é pra mostrar como, tipo, eu tenho um conhecimento de uma parada que eu não tinha prazer nenhum em muitas matérias. Mas os professores que me traziam revista de grafite, me traziam pra ler Turma da Mônica, quadrinhos, essas coisas, me despertava muito mais, porque eu já estava acostumado em casa a fazer isso. Ler, desenhar, ver desenho, essas coisas. E aí eu fui aprendendo dessa forma, sabe? Nesses métodos. E eram poucos até os professores que eu tive que tinham esse mais contato. Agora, quando chegava a aula de inglês, geografia, eu sou péssimo, sabe? Sem nada. Matemática, nossa, nem se fala. Sem nada. Mas quando tinha essa parada de trazer pro seu universo o que você conhece, fica mais fácil você trabalhar e a pessoa entender o argumento que ela tá criando pra outra pessoa, sabe? Cativa, né? Consegue cativar, né?